Empatia. Capacidade de compreender emocionalmente um objeto. Capacidade de projetar a personalidade de alguém num objeto. O que significa empatia? Empatia significa você sentir o que sentiria uma outra pessoa se você estivesse vivenciando uma situação da qual ela está vivendo, né? Então, isso é se colocar no lugar do outro. Consiste em entender as emoções do outro, né? Você parte aí da premissa de que você vai precisar compreender toda a atmosfera dos sentimentos das outras pessoas, né, das pessoas que procuram você, que querem conversar com você, enfim, que podem ser do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, do seu convívio social, né? Então, é a partir do momento que você tenta entender esses sentimentos que a gente começa a entender um pouco mais do que é empatia. Luiz, como é que eu posso ser uma pessoa mais empática com as pessoas? Existe uma fórmula, alguma coisa que eu possa fazer para ser uma pessoa empática? Você não vai ser uma pessoa mais empática do dia para a noite, né? As coisas elas não funcionam dessa forma. Então você tem que praticar uma série de exercícios, né? São exercícios que você faz no seu dia a dia, né? Que é, por exemplo, as dicas, né, de como ser mais empático. O autoconhecimento, você tem que se conhecer melhor, né? Você precisa entender como funciona os seus sentimentos em relação às coisas, em relação às pessoas. Você tem que analisar, né? Fazer aquela autoanálise de como funciona, como é o seu comportamento em determinadas situações, né? Então, isso é muito importante que você tenha consciência de ter uma autorreflexão, uma autocompreensão das suas próprias emoções, né? Uma outra coisa que é muito importante também é você dar a atenção, né, para uma pessoa, né, ou para alguma situação que aconteça. Muitas vezes a gente se pega conversando com alguém e aí do nada você começa a mexer no celular, você começa a ter, né, algumas pequenas distrações e que isso, né, te tira um pouco do foco da conversa, te tira um pouco essa verdadeira atenção que você deveria estar tendo para com o outro. Então é evitar isso, né? Ter essa consciência de que você precisa manter um diálogo e nesse diálogo é de extrema importância que você mantenha a atenção no que está sendo dito para você. Uma outra situação também que é muito importante, um outro ponto, é que você não pode ficar interrompendo isso, sabe? Você tem que realmente manter esse foco. Tocou o celular enquanto você está conversando? Pega o celular, desliga o celular, deixa de lado, entendeu? Aconteceu, você lembrou de uma coisa que tem a ver até com o que a pessoa está falando contigo, mas aí esse momento você não está falando de você está ouvindo alguém. Então aí você pensa, poxa, eu gostaria né, de que as pessoas interrompessem o que eu estou falando, que é de extrema importância para elas fazerem alguma coisa que é de extrema importância delas. Sim, você tem que se colocar no lugar do outro até nesse sentido, né, de entender que as interrupções elas atrapalham essa conexão real entre as pessoas. Então é muito importante que vocês não interrompam, né, esse diálogo. Uma outra questão, um outro ponto que é fundamental é que você precisa se alimentar de coisas positivas, né? Você precisa se alimentar de informações que sejam positivas para essa mudança, né? Então você tem que assistir filmes que passem uma mensagem bonita, de empatia, de amizade, de amor, de carinho, de respeito, né? Ler livros, né, que fale sobre como se comportar, né, com as pessoas, né? Então, assim, não sei, livro de autoajuda, enfim, coisas que tenham uma mensagem positiva e empática. Inclusive, eu gosto muito de uma série que se chama Merli, né, que tem na Netflix. É uma série muito boa, né? Acho que é de 2017, se eu não me engano, é de 2017. É uma série que é um professor
E esse professor, ele tem uma vida muito louca, muito torta e tal. Ele tem uma série de questões com ele mesmo, né? De organização, de tudo. E aí ele se vê numa situação em que ele precisa de ajuda e ele vai morar com a mãe, aí ele consegue um emprego e nesse emprego ele entra num instituto, né, de educação meio que falido, né, assim, em termos em termos de tudo, né, assim. E ele faz uma revolução no lugar, ele faz uma revolução intelectual nos alunos, porque ele é professor de filosofia, né, então ele trata muito sobre esses assuntos, de pensar muito sobre a vida, sobre as coisas, e a empatia é uma das coisas que está presente na série, e é muito legal você assistir, né, então eu super indico essa série para você, vai te dar um boom aí para você pensar, vai te dar um exemplo do que fazer, do que pensar, de como agir, enfim, é muito interessante mesmo. Além disso, tem outros filmes também que vocês podem, né, assistir, eu vou até deixar algumas dicas na descrição do vídeo, que eu acho muito interessante a gente se alimentar, né, de coisas que faça bem para você, faça bem pro próximo, então é importante, essas dicas são importantes para isso. Ok? Deixa eu ver o que eu posso falar mais. Bom, é super necessário que você faça uma revolução na sua maneira de pensar, né? Se você não revoluciona, você não muda. Então, uma coisa que você tinha como verdade há 5 anos atrás, hoje pode ser completamente diferente. Então, assim, se você não parar para analisar toda a sua trajetória, todas as suas relações, você não tem como, né, fazer essa revolução, essa mudança de pensamento e muito mais importante que a mudança de atitude, ela começa de dentro para fora, né? Então você tem que começar a reavaliar esse seu comportamento, né? Por exemplo, o que eu achava de uma pessoa há um tempo atrás, hoje pode não fazer mais sentido. Então eu estou me privando de conhecer alguém, eu estou me privando de ter uma relação empática com um ser humano, com alguém que poderia me agregar vários valores interessantes por uma coisa que eu estava pensando, que eu pensei sobre ela há um tempo atrás e que não faz mais sentido hoje. Então a gente tem que parar com isso, né? De prestar atenção nesses detalhezinhos, que às vezes esses pequenos detalhes que nos desagradam são detalhes que impedem a gente de conhecer, né, a fundo alguém, né? Então isso te atrapalha no sentido né, de desenvolver relações saudáveis. Então é tirar esse preconceito mesmo que você tinha com alguém e procurar entender essa pessoa de uma outra maneira, enxergar, tentar achar um ponto em que vocês têm alguma coisa em comum para poder conversar, para poder interagir, né? E desenvolver, estar disposto a querer, né, trocar, fazer essa troca de informações e ir filtrando aquilo que é pertinente para você e descartando aquilo que não é pertinente para você. Contudo, você não pode descartar a possibilidade de ter um contato com essa pessoa só porque ela gosta de amarelo e você gosta de azul, então ela não serve para ser minha amiga. Não, as pessoas elas são diferentes, né? Nós somos pessoas diferentes, a gente tem pensamentos diferentes o tempo todo, a gente diverge em muitas coisas, é natural. E eu acho que é isso que é interessante, porque a gente tem que, a partir daí, buscar relações saudáveis pelo que nós temos em comum, né? E respeitar a visão do outro. É difícil, é um exercício que eu fico assim, tentando, velho, entender como é que funciona todos os dias, porque, e cada vez que eu consigo, é uma vitória. É um momento em que eu paro e penso, poxa, vale a pena, sabe? Vale a pena eu tirar todo aquele meu preconceito sobre alguém, sobre alguma coisa, porque eu fui lá, eu cavuquei as camadas, eu fui até o âmago dela e eu compreendi o porquê que ela gosta de amarelo, entendeu?
é uma coisa que a gente precisa, a gente tem preguiça, né? Porque hoje em dia tudo é muito rápido. Com a tecnologia a gente se cansa fácil das coisas, a gente troca muitas coisas, a gente tem essa né, essa forma de agir, e isso é muito ruim, né? Então a gente tem que desvendar as camadas, tirar as amarras, entender que somos pessoas iguais, somos pessoas dotadas de capacidade de nos relacionar de forma saudável, de forma positiva, inclusive com pessoas que discordam da gente. Então a gente tem que né, compreender as coisas dessa forma para que a gente se torne uma pessoa mais empática no seu dia a dia, enfim, nas coisas que você for fazer. Porque se você sabe como os outros se sentem, né, você tem mais facilidade de desenvolver relações saudáveis e assim ter um benefício tanto para você quanto para o outro. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. E para você entender melhor o outro, você tem que exercer a curiosidade, né? Então, por exemplo, um fulano te ligou e aí às vezes você tá com tempo, mas você não tá afim de falar com a pessoa. Então você descarta aquela conversa em minutos, dando uma desculpa. Ah, eu tenho que levar meu cachorrinho pra fazer cocô, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Ao invés de você sentar, poxa, a pessoa se deu o trabalho de me ligar, ela se deu o trabalho de me mandar uma mensagem, ela se deu o trabalho de falar comigo, né? Então exerça a curiosidade, seja curioso. Por que essa pessoa está falando comigo? Né? Pergunte para ela como ela está, fale sobre coisas que estão acontecendo, que são coisas em comum, né? No nosso caso, agora a gente está em quarentena, então converse sobre isso, converse sobre os medos dela, converse sobre os gostos dela. Então, tenha essa curiosidade, né? Se você não tiver curiosidade, você mata a conversa rápido e às vezes você perde a chance de descobrir uma coisa excepcional da pessoa, ou descobrir que vocês podem ser grandes amigos, entendeu? Ou grandes namorados, enfim, o que quer que seja. Então você às vezes descarta as coisas porque você não tem curiosidade. Então, curiosidade. Mantenha essa curiosidade, sabe? Tente entender, vá atrás. Como eu falei, desvende as camadas dessa relação, né? Desse contato. A melhor coisa que existe é quando você se disponibiliza para alguém, né? E vê que aquela pessoa também se disponibiliza para você. É uma via de mão dupla, é muito gostoso você começar um assunto e ver que aquela outra pessoa ela tá levando adiante aquele assunto, ela tá interessada. Então, assim, exercer isso é saudável para ambas as partes. Então, é interessante que a gente tenha esse tipo de atitude para nutrir, né, sentimentos bons, para nutrir coisas boas. Em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento social, isso é muito importante. Então, temos que ter empatia, mais empatia, por favor, porque isso é importante para que a gente tenha, sabe, uma melhora na nossa vida, sabe, que a gente consiga pensar por um lado menos egoísta, entendeu? Que a gente tenha a capacidade de compreender o outro. Isso, inclusive, vai interferir na maneira em que você está levando a sua quarentena, porque às vezes tem gente que não leva tão a sério, tem gente que não se importa muito com o outro. Então essa atitude, essa pequena revolução que você vai fazer na sua forma de agir com os outros, né, com as pessoas mais íntimas que você convive, vai fazer com que uma cadeia de mudanças aconteçam não só na sua vida, mas na vida de outra pessoa. E é um exercício que você tem que fazer diariamente, não é fácil, é muito complexo, é muito complicado, mas assim, é um assunto que nós precisamos ter em pauta sempre, né? Então eu fiz esse vídeo justamente pra gente conversar sobre isso. Se você, né, quiser deixar algum comentário a respeito, né, deixe seu comentário, curta esse vídeo, compartilhe essa ideia, né, de empatia, porque é muito interessante, é muito bacana que a gente reacenda isso, né,
nesse momento que a gente está vivendo agora e em todos os momentos da nossa vida. Então, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui, né? Curta aí o canal, ative o sininho e toda semana tem um vídeo novo, né? E é isso. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau.